Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre classificação de produtos e serviços, pessoal. IBS e CBS. 2026 chegou, né, professor Ângelo? E 2026 chegou assim para, digamos assim, para botar o contador, o analista fiscal, para trabalhar em todos os sentidos, né, professor? Muita demanda que tem aparecido aí para a gente. E eu acho que está dando eco. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Está dando eco. Só um minuto. Só um minuto, professor Ângelo. Problemas técnicos ao vivo acontecem, né, pessoal? Tranquilo demais, meu amigo. Aqui para mim tá bom, viu? Tá ótimo aqui. Perfeito. Problema resolvido. Bom, pessoal, então, feliz ano novo para todos vocês. Nossa primeira live aqui do canal, né? E não podia deixar de faltar esse conteúdo especial. Nós estamos aqui no Instagram, mas eu sugiro para vocês que estão no Instagram, venham para o YouTube do @professor Danilo Alves, porque o professor Ângelo vai passar muita coisa prática aqui para a gente. E no YouTube fica mais fácil de você acompanhar a tela, tá certo? Então, feliz ano novo para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. 2026 aí começou com muito trabalho, muita demanda para os contadores, apesar de ser complexo, isso é bom para todo mundo, né? São mais serviços aí para a gente prestar e ajudar mais pessoas. E não podia faltar uma live falando do principal assunto, né? Que é a classificação de produtos e serviços, né? Produtos e serviços. Dirá, eu acho que talvez a gente vá falar até mais de serviços, porque, via de regra, é onde está acontecendo muitos problemas, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo John, meu amigo Mascarenhas, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, essa aula especial de hoje, nós trouxemos aí o mestre da reforma tributária, professor Ângelo Costa, né? Que vai trazer aqui para vocês, digamos assim, o passo a passo da classificação tributária, mas nós não vamos falar só uma linguagem técnica. Nós queremos escutar vocês, nós queremos falar uma linguagem que a gente sabe que é aquela linguagem fora dos livros,
E muita coisa a gente sabe que acontece na prática e a gente precisa saber como lidar com isso no dia a dia e fazer de uma forma que a gente esteja totalmente dentro da legalidade e dentro da conformidade, reduzindo aí todos os riscos fiscais da profissão e também aí para os nossos clientes, né? Bom, então, pessoal, professor Ângelo, fica à vontade para dar uma palavrinha com eles e logo em seguida aí a gente volta para o nosso bate-papo. Fica à vontade, meu amigo. Perfeito, meu amigo, muito bom. Pessoal, boa tarde, feliz ano novo para todo mundo. Está começando 2026 com tudo, professor. E assim, é muito bom em vários aspectos, tá? Para ser pragmático, como sempre. Deixa eu só contar aqui em 30 segundos o diferencial que é ser um analista tributário brasileiro. Até 2015, eu tive uma sociedade com um colega aqui no Palácio do Rádio, na W3 Sul, do lado do Pátio Brasil, e aí a gente acabou a sociedade porque ele foi embora para os Estados Unidos. Então, a empresa até, nós dissolvemos a empresa, eu fui para uma outra instituição. Ele mora nos Estados Unidos, o Ramile. Um dia, nós conversando, eu perguntei para ele se ele estava sofrendo. Fui brincar, fui ironizar. Se você está sofrendo dentro dos Estados Unidos, né? Ele sofrendo, aqui eu sou tipo rei. Ele me falou, eu falei, como assim tipo rei? Eu falei, cara, Estados Unidos, que parece ser a coisa mais complexa do mundo, nem se compara ao nosso Brasilzão. Para você ter ideia, um dia eu fui explicar para as pessoas aqui dos Estados Unidos, está em Boston, eu fui explicar para as pessoas o que é o Simples Nacional e todo mundo com o olho regalado. No final da minha fala, olharam para mim e perguntaram, mas isso é o Simples? Imagina o complexo. Então, hoje, ser brasileiro já é um diferencial de mercado. Em qualquer lugar que você vá, você tem uma adaptação muito fácil, porque nós somos muito resilientes, professor. E aí, 2026 traz aí uma virada de chave gigantesca. Primeiro, porque todo mundo que estudou reforma tributária no ano passado só falou do fim do PIS e COFINS, começo da CBS, que em 2026 eu vou ficar relaxado, só vou começar a apurar isso de verdade em 2027. Só falou até o final do ano do fim do ISS, do ICMS e o começo do IBS, que vai ter ali na transição um impacto muito maior lá em 2029, que começa a reduzir 10% da alíquota do ICMS e do ISS até 2032, e lá em 33 é que vai ter a alíquota efetiva do IBS e o fim totalmente do ICMS e do ISS. Mas tem uma coisa, professor, que está pegando muito mais, que é produto. Cara, o Brasil ele já tem uma dificuldade gigantesca, porque os elementos secundários do documento fiscal, pô, é muito. Professor, assim, hoje, pré-reforma, quando você olha para trás, você vê, dentro de uma nota fiscal, o item que tem dois códigos, o código do fornecedor e o teu código do teu estoque. Quem usa código de fornecedor já tem problema na hora de vender, porque se comprar o mesmo item ou itens iguais de dois fornecedores diferentes, são dois códigos diferentes para cadastrar no meu estoque. Mas tem NCM, que é uma nomenclatura comum do Mercosul, do Sistema de Harmonização, que cada produto tem o seu. Tem um CEST vinculado ao NCM, um código especificador da substituição tributária, que vai dizer se aquele item é de substituição tributária, no caso do ICMS, porque não serve para o PIS e COFINS, esse CEST, só serve para o ICMS. PIS e COFINS pode ser substituição tributária também, monofasia, alíquota zero, imune, isento, mas ele tem outro CST, não é o CST do ICMS, é outro CST para PIS e COFINS. Aí ele tem um CFOP, esse CFOP normalmente está amarrado à operação do ICMS, porque se tiver substituição tributária do ICMS, vai ter um CFOP diferente para essa nota fiscal, para esse item na nota fiscal, que antes era por nota, agora é por item, e aí ele tem, ainda dentro do elemento secundário na nota fiscal, uma informação da alíquota e também ali no finalzinho, quando apareceu o Simples Nacional, um negócio chamado CSOSN, que é uma classificação do Simples nas operações do Simples Nacional, né? Classificação fiscal lá do Simples Nacional, que substitui ali uma lógica de CFOP, basicamente. Mas começou 2026, o professor falou, o que tem de novo? E isso, por mais que tenha agora um relaxamento
da Receita Federal e do novo órgão, que é o Comitê Gestor do IBS, mesmo que tenha esse relaxamento, eu preciso me adaptar a novos elementos secundários desde agora dia 6, né? Porque ele falou assim, de primeiro, mas eu coloquei para o dia 6, que é a segunda-feira. A partir do dia 6, eu fui emitir uma nota aqui de serviço no DF, ele traz o NBS, essa nomenclatura brasileira de serviço, amarrada à tabela de NBS da Receita Federal. Então, já tem agora, em 2026, NBS obrigatório nas notas de serviço. Município que não emitia NBS ou não exigia NBS na nota de serviço, só o código da Lei Complementar 116, que é o código anexo lá dessa lei, agora também vai ter que trazer para serviço NBS obrigatoriamente, e principalmente CST de IBS e CBS, e eu vou te mostrar aqui, abro uma planilhinha que sempre trago isso, IBS e CBS. Além disso, professor, tem um C-Clastrib, um código da classificação tributária que nós já apelidamos carinhosamente no ano passado, os brasileiros adotou com o nome de C-Clastrib. Tem o C-Clastrib, que é o código da classificação tributária do IBS da CBS. São as novidades no documento fiscal, mas tem mais coisa, eu vou mostrar já também no slide. Em 2026, eu já preciso colocar na minha cabeça, entrar na minha rotina, me adaptar enquanto analista fiscal, analista tributário, empresário, pessoal do software. Eu já começo agora, a partir de janeiro, a me acostumar com novos elementos secundários, que vão ser, lá no futuro, os únicos. Os outros vão ser substituídos, mas vão ser os únicos. Então, é isso daí, professor. Já vai começar com tudo agora, 2026. Bom demais, né, professor? Tinha pouca coisa para a gente fazer, né, professor? Pelo menos deu tempo de a gente dar uma semana de férias, né? Ir para a praia, recuperar as energias aí, né? Passar com a família para a gente voltar aí com força total, né, pessoal? Mas eu sei, pessoal, que tem colegas que até emendaram, né? E vamos lá ser sincero, né, professor? Eu estava falando com o auditor há pouco tempo, né? Para ser mais exato, não faz nem uma hora que eu estava falando com ele, né? E para você ter uma ideia, tem município, professor, que ainda está aderindo à nota fiscal nacional. Aderindo à nota fiscal nacional. Então, está todo mundo aí na mesma pegada. O problema é que se o fisco está nessa pegada, como é que nós, meros contribuintes, né, vamos conseguir operacionar corretamente se nós estamos nessa pegada? Então, o que nós temos que pensar? Nós estamos recebendo perguntas, pessoal, de todo tipo. Tipo, professor, não está passando a nota fiscal porque eu não informei o IBS. Aí, opa, muita calma nessa hora. Como o professor Ângelo falou, foi flexibilizado. E aí, quem tirou a folga, né, professor? Via de regra, a maioria dos contadores, analistas, tiram folga ali no dia 20. Né? Dia 20 de dezembro, já pega ali e só volta lá para o dia 2, dia 3, né, de janeiro. Só que o que acontece? A maioria das novidades saiu tudo depois do dia 20. Se você foi aquele profissional que você pega e desliga o telefone e não quer nem saber de contabilidade, você não quer nem saber de nada da área nesse período, aí você teve que correr essa semana para poder entender tudo que mudou do dia 20 para cá. Então, flexibilizaram essa questão da informação do IBS e do CBS da nota, e aí a preocupação é, beleza, flexibilizaram, mas eu ainda corro o risco de ser penalizado, porque a legislação continua a mesma. Então, praticamente não fizeram nada, né, professor? Dão com a mão e tira com a outra, né? É verdade, viu, meu amigo? Vou te falar que eu não entendo como é que é essa coisa de prazo, porque os caras deixaram para o final do ano um negócio frenético. E ainda tem problemas que vão além disso, não cabe aqui na nossa live, como, por exemplo, os caras começaram a reformar a renda disfarçadamente. A reforma da renda, porque a reforma tributária que nós vimos falando no ano passado inteiro, ela está dividida ali em 4 pedaços. Reforma do consumo, tributo sobre o consumo, IPI, PIS e COFINS federal, ICMS estadual e ISS municipal, o DF apura os 2. Aí quando fala de reforma da renda, que é a segunda fase da reforma, que vai trazer imposto de renda e contribuição social, não é para ser agora. Depois, reforma do trabalho, que aí vai trazer tributos para fiscais, INSS,
o imposto de renda retido, que é um tributo de renda de pessoa física, mas é para fiscal. Também o FGTS, que é um fundo ali, mas está nessa pegada, e tributo sobre o patrimônio, que é o último dos 4 grupos de tributos, com o ITR para a União, sobre imóvel rural, o ITBI municipal, o IPTU municipal, o ITCMD e o PVA estadual. Aí, professor, quando foi dia 26 de dezembro agora, eu estava em São Paulo de férias, na casa da família da minha esposa, lá no interior de São Paulo, todo mundo na piscina, e eu estava montando uma planilhinha para uma colega até muito especialista nessa parte de renda, que é a Fabiana Matos, no interior de São Paulo, e montamos a planilha e fizemos ali uma gravação de um videozinho curto para ela poder oferecer a planilha para os clientes dela lá. Eu achei interessantíssimo. No dia 26, 27, foi lá no dia 27 de dezembro, um dia depois de ter saído a norma. Cara, apagadas as luzes, foram saindo coisas, e aí, para a nossa reforma tributária aqui de consumo, o professor mudou, que você acabou de falar, do dia 20 até dia 31, muitas novidades, notas conjuntas da Receita e do Comitê Gestor, que esse Comitê Gestor, de vez em quando eu fico falando que ele é meio, sei lá, não sei nem qual é o adjetivo que dá para a gente colocar, porque são 54 cadeiras, 27 do Estado, 27 do município, o professor só tem o Estado. Só tem o Estado, cara. Não, o Comitê Gestor já está pronto. Eu falei, mentira. Quem é que está ocupando a parte do município? Ele não está pronto ainda. O próprio PL 108, PLP 108, que instituía o Comitê Gestor, que traz o parâmetro e as diretrizes do Comitê Gestor, não foi votado até o final do ano. Ele não saiu até o final do ano. Então, essa coisa de ficar empurrando um monte de legislação no finalzinho do ano, quem tirou férias de verdade voltou agora atordoado, porque já começou, e a primeira coisa que tem que fazer é se preocupar com os elementos secundários, classificação dos itens, e o professor acabou de falar, documento fiscal. Quem voltou agora, assim, o que mudou aí nesse dia que eu estava de férias? Cara, o documento fiscal tá uma zona. Existe caro, mas na hora que tu vai emitir agora, tem prefeitura que se tu não disser qual é o NBS, não passa. O DF, por exemplo, ele tem um portal aqui, que é o de emissão de nota fiscal gratuita para contribuinte do DF. Na hora que você vai emitir, eu fui emitir a primeira nota, aí ele falou assim, olha, qual é o NBS? Senhor, mas eu não já colocava o código da Lei Complementar 116, que é aquele da lista anexa lá? Então, por exemplo, contabilidade, que é o 1702, na hora que eu vou emitir, eu falei, não, mas agora eu quero o NBS de contabilidade. Aí eu falei, tá. Então, o modelo de documento fiscal dos municípios começaram agora, em 2026, a se adaptar. Mas as capitais já caíram com tudo. Mas não se preocupe, viu, pessoal? A gente não está falando isso para assustar ninguém, não. Não se preocupe que nessa live, uma boa parte de tudo isso você vai ver aqui com a gente. Então, deixa aí o seu nome, de onde é que você está falando, e já deixa aí a sua pergunta. A gente está falando isso para você se situar, porque é o que está acontecendo com muitos profissionais. E, via de regra, pessoal, cá entre nós, quem é que não queria que tirar o dia 20 até o dia 5, com boas férias, né, para relaxar a cabeça? Todo mundo, né? Mas nem todo mundo conseguiu. Mas essas novidades, pessoal, flexibilizaram essa questão, depois trouxeram para a gente o que mais? Trouxeram para a gente aí também a questão das multas, né? Que não vão cobrar as multas, pelo menos até um determinado período que o professor Ângelo vai falar aqui para a gente. Mas aí, o que aconteceu, professor Ângelo? Quando foi dia 1º, já recebi pergunta, professor, eu não estou conseguindo emitir a nota aqui, será que é porque está faltando o IBS e o CBS? Aí, pessoal, olha como a gente precisa fazer pergunta, olha como a gente precisa ser crítico para entender de onde é que vem o problema. Se foi flexibilizado, se não vai ter a penalidade, via de regra, para você conseguir emitir a nota com IBS ou sem IBS, normal. Como sem, normal. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo? Uma trava que vem, mas é o seu sistema que está travando, não é o sistema do fisco. Até para o quê? Muitas das vezes, forçar você fazer logo essa alteração. Então, você tem que entender se essa trava, se o problema está vindo oriundo do seu software, ou se está vindo oriundo de uma configuração, por exemplo, de uma prefeitura que não está preparada ainda, né, que não teve essas mudanças. Então, muitas das vezes a gente vai direto pela lei complementar, vamos direto lá para a classificação, e essas coisas não tem no livro, né, professor? O professor já viu essas coisas no livro?
Não tem, de jeito nenhum. Eu vou até te falar que no ano passado eu palestrei com o Marcos Flores, o responsável diante da Receita Federal, né, pela implantação do modelo de documento fiscal. E aí ele falou assim, hoje, 2026 já, ele vai trazer um código-fonte aberto que os municípios vão poder utilizar, e esse município pode implementar a sua própria nota fiscal o DPS, documento de prestação de serviço, já no modelo novo, ou ele pode simplesmente validar, e as empresas de software, as empresas emissoras de documento fiscal, elas vão validar essa informação do código-fonte dentro do ambiente delas. Então, é um negócio que, teoricamente, é simples. Não é a minha área. Eu sou leigo em relação à implantação e a desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de software. O que a gente sabe é que, enquanto contador, e o professor e eu vivemos o SPED muito na prática, tanto que o SPED, nós começamos a fazer parâmetros dentro do SPED, dentro do TXT, para que ele aceitasse corrigir erros de maneira muito mais rápida. E as notas fiscais, esses modelos novos agora, cara, eles vieram com tanta amarração, professores, falando aí sobre as multas. Se você olhar o artigo 59 do PLP 108, é assustador, porque lá no inciso 32 desse artigo 59, ele até fala que se eu cancelar uma nota fiscal, já ocorrido o fato gerador, tendo ocorrido o fato gerador, eu vou pagar 20% de multa sobre o valor da nota fiscal. E aí o que tem de gente desesperado, emitindo a nota, falando, Ângela, emiti a nota, emiti errado, cancelei já. Falei, ainda bem que essas multas, por enquanto, foi uma das novidades do final do ano, não serão cobradas. Tem coisas absurdas lá, do tipo, no inciso 30, um pouquinho antes disso também, falando lá sobre inutilização, que ele vai dizer lá, e são muitos incisos, que se eu não informar ao fisco os números inutilizados, eu vou pagar uma multa, e eles criaram uma unidade de medida para multar, específica dentro dessa lei, que aí nem sei quanto que é, porque nem eles mesmos sabem quanto é que é o valor, mas parece com aquela UFIR, né? Tem a lógica da UFIR, e aí ele vai aplicar uma para cada número não informado, a inutilização que não aconteceu, ele vai ter uma para cada número. Então, é assustador tudo isso, cara, por isso que tem essa galera estudando a reforma tributária, virando especialista, e aí tem uma série de informações que são de fato assustadoras, mas que a gente consegue tratar isso com facilidade, né? Você vai conseguir tratar com facilidade. Professor, é muito bom, tá? Eu só tenho um adendo bem aqui, gente. Eu sempre falo do efeito Dunning-Kruger, e eu acho que isso é importante. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi do efeito Dunning-Kruger foi um colega contador falando de reforma tributária que citou, e eu repasso isso, né? Quando a gente pensa que tem gente na internet que está falando de reforma tributária, até hoje, viu, professor Danilo? Até hoje tem aqueles caras lá, a gente tinha conversado uma vez lá, eu assisto todo mundo que eu posso. Tem uns caras que manjam muito de conhecimento tributário, e quando eu falo de reforma tributária, eu falei, pô, esse cara, tem umas pessoas, colegas aí, homens e mulheres, que falam muito bem da reforma tributária. Eu falei, cara, que top. Essa fala, essa forma de falar, é um negócio muito legal, eu entendi muito bem. Mas tem outros que falam tanta besteira, fala uns negócios assim que eu falei, eita, meu Deus do céu, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é assim que vai acontecer, mas tudo bem. Aí vão criando seguidores, vão criando aquelas pessoas que confiam plenamente na fala desse colega. Tem colega que fala assim, olha, aprenda a reforma tributária com quem ajudou a implementar a lei. Aí eu fui olhar lá o perfil do cara, ele não é contador, ele não é advogado. É um cara empreendedor, que quando o cara fala isso, aprende a reforma tributária com quem ajudou a implementar a lei, e ele é um contador, um advogado, eu falei, esse cara aí de fato contribuiu, porque ele está vivendo o mundo tributário. Agora eu vi um cara outro dia, que ele não é contador, ele não é advogado, e ele está na internet, começou esses dias a falar de reforma tributária, que ele viu uma oportunidade, e eu fui pesquisar sobre o cara na internet mesmo. Falei, quem é esse cara? Esse aí eu não conheço. Aí eu fui ver, o cara é tipo assessor de um deputado que discutia a reforma tributária. Assessor
de um deputado. Depois você vai achar ele na internet aí, um assessor de um deputado aqui em Brasília, que ele fala de reforma tributária. Então, assim, ó, a reforma tributária é um assunto que não é um assunto do momento. Cara, é a vida da gente. Ou eu aprendo, ou eu entendo, ou então vou ficar para trás. Professor, deixa eu mostrar aqui esses slides rapidinho. A gente vai, depois que vai conversando ao longo desses slides aqui, para o professor já, a gente vai interagindo, e aí depois eu tiro isso aqui e coloco ali um Excel, só para te mostrar a classificação tributária num ambiente de simulado, num ambiente de Excel para você ver. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui na nossa live, com relação à parte técnica, é que você que está começando a reforma tributária agora, vamos imaginar que você caiu de paraquedas em 2026 no departamento fiscal e vai ter que trabalhar com tributação nova, mas todo mundo está te falando que é a partir de 27. Não é, é de agora. E aí eu já te indico a leitura do artigo 45 da Lei Complementar 214. Lá no 45, pode pular todos os outros por enquanto, tal, que vai trazer ali incidência, fato gerador, base de cálculo, aí pula aquela coisa toda por enquanto e vai direto para isso aqui. Aí depois você volta e lê os outros lá. Ele diz assim, ó, a partir de 2027, que não vai ter mais PIS e COFINS, só vai ter a CBS, nós vamos começar a usar essa metodologia aqui. Mas em 26, você já tem que fazer isso. Para quando chegar em 27, você já tem um sistema que vem sendo modelado para atender esses critérios. Diz o artigo 45, na não cumulatividade plena, para cada período de apuração, e aí a gente está falando de competência, são 12 no ano, para cada uma das 12 competências, o contribuinte deverá apurar, identificar qual é o valor do tributo a pagar. E esse apurar é um apurar separadamente. O IBS e a CBS, o saldo do IBS e o saldo da CBS, são duas coisas distintas. A CBS é arrecadada pela União, enquanto que o IBS é arrecadado por um comitê gestor que junta Estado e município. E ele diz assim, ó, vai apurar separadamente, e essa apuração, ela corresponderá à diferença entre o valor do débito menos o crédito. Todos os tributos pós-reforma serão não cumulativos. Não existe mais cumulatividade, que é pegar o serviço e aplicar a alíquota, que é o caso do ISS. Pegar o venda e o serviço e aplicar a alíquota, no caso do PIS e COFINS, cumulativo. Quando falo do artigo 45, não cumulatividade, ele diz ali no inciso primeiro que são os débitos do IBS e da CBS, decorrente do fato gerador ocorrido no período da apuração, e você vai olhar o fato gerador no artigo 10, que ele vai te falar qual é o fato gerador, do critério apropriado no mesmo período para aproveitamento de crédito. Então, dos créditos apropriados no mesmo período, aí tem que olhar os critérios de crédito, tal, incluindo os créditos presumidos. Isso vai acontecer para quem é do agronegócio, por exemplo, professor, que tem ali presunção, e é estranho porque ele traz presunção, mas também traz redução de alíquota, acrescido do saldo recuperado do período ou períodos anteriores, não utilizado para compensação ou ressarcimento. Então, se eu pedir ressarcimento, eu não tenho que aproveitar crédito, mas se eu quero aproveitar, foge aquela lógica ali de receber dinheiro, que o pessoal falou do cashback, e aproveita períodos posteriores. Ainda traz um destaque nesse artigo 45, que o contribuinte ele poderá realizar ajuste positivo ou negativo no saldo apurado na forma do caput desse artigo, nos termos previstos no regulamento. Professor Danilo, eu vou te falar que agora você que é um especialista vai ter que ser mais especialista ainda, cara. Não é assim, o pessoal só quer fazer essas coisas para vender curso. Não, vai lá, faz sozinho. Faz sozinho. Aí, na hora que tiver dúvida, também não fica mandando mensagem para as outras pessoas, perguntando, eu não sei como é que faz, não. E agora? Estou perdido. Falei, filho, ou se junta todo mundo para aprender junto, monta um grupo de estudo, você entra no grupo de estudo bem aí, ou vai para uma mentoria, ou vai para um curso. Porque, bicho, o pau vai quebrar. Olha, ele diz aí nesse parágrafo primeiro, que dentro da apuração, eu vou poder fazer ajuste negativo ou positivo. Entendi, foi nada. Pois espera aí, ó. Olha o artigo 46, professor. Ele fala assim, ó. Deixa eu te dizer um detalhe. Sabe por que você vai poder fazer ajuste? É porque quem vai apurar o tributo sou eu.
Eu quem? Eu, Receita Federal, e eu, Comitê Gestor. Quem vai apurar o tributo é o próprio fisco, dentro de um ambiente chamado Gov, que é um ambiente maravilhoso. Que outro dia eu fui abrir minha carteira de identidade no Gov, fiquei indignado, falei para minha filha, manda aí minha identidade em PDF, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo mostrar aqui não, porque o Gov não quer abrir no meu celular para ver a identidade. Imagina para apurar tributo. Então ele diz assim, ó, lá no artigo 46, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão coisa nenhuma, eles vão, mas lá está dizendo que poderão, mas eles disseram que poderão, mas eles vão, respectivamente, apresentar ao sujeito passivo uma apuração assistida do IBS da CBS, nesse período de apuração que é a competência. O que eles disseram? Gente, ó, tudo que você faz não é com nota eletrônica? Como assim? O professor Danilo acabou de falar. Cara, começou 2026, as notas fiscais em papel não poderão mais existir. Eu tenho que ter nota eletrônica. Nota eletrônica. Se eu estou na cadeia mercantil de venda, que eu compro mercadoria e vendo mercadoria, meio de cadeia, então, peraí, ó, eu compro com nota eletrônica, que é autorizada pela Cefaz e pela Receita. Eu vendo com nota eletrônica, que é autorizado pela Cefaz e pela Receita. O que tem? O que tem que o fisco sabe? O que eu comprei, de quem eu comprei, por quanto eu comprei, que dia que eu comprei. Ele sabe o que eu vendi, para quem eu vendi, por quanto eu vendi, qual foi o dia que eu vendi. Ele sabe tudo. Então, se ele já sabe tudo, o que ele falou, gente? O saldo da apuração, ele vai ser calculado com base no artigo 45, que é o débito das vendas menos o crédito das entradas, com base nos documentos fiscais eletrônicos, que vão ter modelo padrão, tanto na venda quanto no serviço, incluindo informações do IBS e da CBS. Então, em 2026, já começando a partir do dia 6, eu quero que você informe dentro dos documentos fiscais os elementos secundários de IBS e CBF. Aí, depois que você informar esses elementos secundários, eu apuro o tributo para você e te falo assim, olha, tá aí, ó, o que tu acha? Tá certo ou tá errado? É igual a nossa apuração pré-preenchida do imposto de renda. É igualzinho um pré-preenchido do imposto de renda. Então, para ser mais pragmático, deixa eu dar um pulo aqui em alguns slides, eu volto para esse aqui, ó. Vou pular esse aqui que eu vou já te explicar, e aí ele vai trazer isso aqui agora. Olha o que ele diz, ó. Gente, obrigatoriamente, nas notas fiscais, tem que ter essas informações. Dá uma raiva, às vezes, professor. Dá uma raiva. Porque ele fala assim, ó. Obrigatório tem que ter isso aqui. Não. A professora acabou de falar. Final do ano, os caras falaram. Não. Assim, ó. É obrigatório. Eu falei que era obrigatório? Falou. Não. Então, espera um pouquinho. Se você tiver no modelo antigo, sem essas informações que está na nota técnica, eu vou aceitar, tá? Se tá faltando isso aqui, eu vou aceitar. Mas o que eu criei, gente, para vocês, que é obrigatório em 2026? Eu criação aí do IBS-CBS e o imposto seletivo pelo Comitê Gestor Receita Federal, na nota conjunta, lá na nota técnica 2025-002, um caminho na nota fiscal de serviço eletrônica também, com informação da nota fiscal de serviço, que dispõe sobre todos os subgrupos e informações relativas aos novos tributos, IBS, CBS e imposto seletivo. Ó, dentro do grupo de informação comum relativo ao IBS, CBS, ele diz que tem que ter no novo documento fiscal, tem que ter a localidade, porque na apuração do IBS da CBS, tanto na cadeia de venda quanto na cadeia de serviço, o tributo vai ser devido onde a mercadoria foi entregue e onde o serviço foi prestado. Antes da reforma, se eu estou em Brasília e vendo para o professor Danilo, que está no Ceará, o ICMS é devido para o Distrito Federal, porque a mercadoria saiu de uma empresa que está localizada no DF, é na origem. No pós-reforma, então agora ele diz que o tributo vai ser devido, o IBS, não é mais o ICMS, o IBS vai ser devido lá no estado do Ceará, que é onde está o professor Danilo. Não é mais devido aqui no DF, agora é devido no destino. Então, na nota fiscal,
obrigatoriamente tem um campo para localidade. O que eu gosto aí, professor, que parece com o SPED, lembra que no SPED ele tem as ocorrências dentro dos layouts. No layout tem um negócio chamado ocorrência. A ocorrência, quando ela é 1-1, significa que é um campo obrigatório. Toda vez que a ocorrência for 1-1, nos SPEDs, por exemplo, ele é um campo obrigatório. Aqui é igualzinho. Ele fala assim, ó, é 1-1. A localidade da incidência, que é onde o serviço foi prestado, ou onde a mercadoria foi entregue, aí é obrigatória dentro da nota fiscal. Ninguém está fazendo isso. Ah, mas tem o endereço do cliente, mas não significa que foi entregue lá. Por exemplo, eu estou no DF, aí eu comprei painel solar de São Paulo, então a empresa de São Paulo vendeu para uma empresa no DF. Mas eu tenho uma pequena fazenda lá em Alexânia, Abadiânia, ali perto de Anápolis, que é no interior do Goiás, do ladinho de Brasília aqui. Aí eu peço para o pessoal da empresa de painel solar de São Paulo entregar lá em Alexânia, porque é lá que eu vou montar a micro-usina de painel solar. Assim, peraí, ó, deixa eu entender. É uma triangulação? É uma operação com uma pequena triangulação. Uma empresa de São Paulo vendeu para uma empresa do DF, mas a entrega foi no Goiás. O tributo é devido aonde? No pré-reforma é devido em São Paulo. Não, estou falando de pós-reforma. O IBS, CBS vai ser devido onde? O IBS, nesse caso, que é para o Estado. O IBS vai ser devido no Estado do Goiás, porque o produto foi entregue no Goiás. Você está falando sério? Sim, estou falando sério. Por isso que a localidade é obrigatória. E aí, o que ninguém está colocando em nota fiscal agora, nesses primeiros dias de janeiro, é o CST e o C-Class-TRIB, que são 1-1 na ocorrência do layout. O que é 1-1? Obrigatório. 1-1 é obrigatório. Eu preciso que o meu documento fiscal tenha um CST de IBS e CBS e uma classificação tributária de IBS e CBS. Ou seja, dentro desse novo modelo de nota fiscal, já começa bem aí. Mas tem mais coisa, professor, que você acabou de falar, que o pessoal está tentando emitir nota, e tem prefeituras que já estão nesse modelo novo, que diz assim, ó, você vai emitir nota aqui na minha prefeitura? Gente, são 5.570 municípios. Você vai emitir nota aqui na minha prefeitura? Vou. Eu quero que você diga qual é a localidade, CST, C-Class-TRIB, mas que você diga também, porque está tudo obrigatório no texto da lei e tal, informação relacionada ao IBS-CBS, como, por exemplo, base de cálculo do IBS da CBS, porque o que tem nas notas hoje é base de cálculo do ICMS, base de cálculo do ISS quando é nota de município. Mas eu quero base de cálculo do IBS da CBS. Eu quero uma alíquota do IBS que é a parte do Estado. Porque o IBS, um pedaço vai para o município, outro pedaço é para o Estado. Então eu quero uma alíquota da IBS do Estado. Qual que é a parte do Estado? Tem que estar na nota. E aí, se por acaso tiver redução de alíquota, eu vou chamar isso de alíquota efetiva, que vai ser a alíquota do Estado menos a redução da alíquota. Ou ele tem um percentual de redução de alíquota aplicado sobre a alíquota de IBS do Estado. Só para o Estado. Eu quero saber qual é a redução dessa alíquota. Também eu quero ver o valor do IBS do Estado. O Estado vai arrecadar quanto com esse IBS dessa nota? Desse item, porque isso aí é por item. É para cada item. Esse Parangolé vai trazer ali um negócio, porque vai ter numa operação, você concorda comigo? Produto que tem redução de 100%, produto que tem redução de 60%, produto que não tem redução. Então isso aí não pode ser do total da nota, gente. Tem que ser do item. Tem que ser no item. Também, a alíquota do município, a alíquota efetiva que vai trazer o percentual de redução dessa alíquota para o produto. Não, Ângelo, mas é serviço. Não, produto mesmo. Tem produto, por exemplo, o arroz e o feijão, que vai ter redução de alíquota, vai ter produtos médicos, produtos hospitalares, produtos do agro com redução. Então, peraí, ó, esses produtos é operação de venda, sim, mas o município também vai arrecadar. Na operação de venda, o município vai arrecadar. O ruim é que na operação de serviço vai ter uma parte da alíquota que é para o Estado. A saúde, a educação,
tem redução, mas uma parte dessa arrecadação da saúde e da educação vai para o Estado e a outra parte para o município. Por isso que está dando esse nó todo. E aí tem o valor do IBS do município. Que isso já era para ter começado em 1º de janeiro, dia 6, né? Não começou. Eu na verdade, falei assim, olha, gente, vamos dar um prazo aí para vocês colocarem isso nos documentos fiscais. Tem município que já está cobrando, tem município que não está. Quando fala de CBS, a alíquota com o percentual de redução da alíquota e o valor da CBS. Você percebeu? Gente, isso aí, já era para estar agora, em janeiro, e a gente não deu... A gente não, né? Os colegas das empresas de software, emissor de nota, não deram conta de implementar tudo isso. Isso aí vai fazer diferença onde? Bem aqui, Deixa eu trazer um negócio aqui para tu, É aqui, E pessoal, não se preocupe. Fala? Fica à vontade. A gente vai mostrar, né, professor? Não se preocupe que a gente vai mostrar. Professor, e eu não sei nem por onde começar, professor. Onde é que eu vou consultar pelo NCM se tem redução, se não tem? Quando você entende a lógica, é mais fácil. Então, o professor aqui, ele está dando um apanhado, mas daqui a pouquinho não se preocupe não, que ele vai mostrar como é que você vai identificar isso aí. Isso, perfeito. É essa parte do professor, porque assim, o que eu estou te dizendo, o fisco fala, gente, além dessa questão de, para poder ter direito ao crédito, tem que ter a extinção do débito, que está no artigo 27, ele vai trazer ali outros parágrafos falando sobre essa apuração assistida, mas me preocupa, professor, quando a pessoa não sabe classificar corretamente o NCM e o NBS, vai ter um impacto aí nessa apuração assistida, por quê? E aí a gente vai ficar fazendo nota de ajuste, que vai dar problema. Eu vou exemplificar já, para a gente poder ver como é que é isso na prática. Mas assim, cara, eu comprei mercadoria e vendi mercadoria, para ficar mais fácil entender o crédito e tal. Comprei mercadoria e vendi mercadoria. O débito do fornecedor é o meu crédito. A minha venda gera débito e o débito do fornecedor é o meu crédito. É uma não cumulatividade plena. Sim, entendi. O débito dele é o meu crédito. Ele fala assim, mas, olha aí, professor, que eu vou mostrar agora já no Excel. Mas, se eu tenho uma nota do fornecedor e nessa nota do fornecedor, que gera crédito para mim, tem produtos que tem redução de alíquota 100%, mas ele não colocou, ele me gerou um crédito indevido. Se o produto, o item, tem redução 100% e ele não colocou isso na nota dele, me gerou um crédito indevido. Eu preciso, dentro do GOV, emitir uma nota fiscal de débito, que é uma nota fiscal de ajuste. Essa nota é dizendo assim, olha, esses produtos que ele me vendeu tinha redução e ele não colocou. Aí, nesse caso, gerou um crédito indevido. Esse crédito indevido eu não posso aproveitar. Aí eu mesmo que estou comprando que é justo. Foi o contrário, Ângelo. Na verdade, ele colocou que tinha redução, mas não tinha. Era para ter gerado crédito e ele não gerou. Ele disse que tinha redução, mas não tinha. Então, o fornecedor classificou os itens errados. Se ele classificou errado, aí eu, dentro do GOV, pelo parágrafo 1º do artigo 45, posso emitir uma nota fiscal de crédito, que é ajustando esses itens com a codificação correta e aumentando o meu crédito. Olha, eu estou ajustando aqui e tal. O cara emitiu uma nota, porque se eu disser o seguinte, não, Ângelo, devolve a nota dele, ele cancela e emite outra. Não vai dar, porque já passou de 24 horas. E mesmo que esteja dentro do prazo das 24 horas, professor Danilo, no artigo 59, inciso 32, do PLP 108, ele diz que se já ocorreu o fato gerador, esse cara vai pagar multa de 20% do valor da nota fiscal. Ele nunca que vai querer cancelar. Aí por isso que eu posso fazer o ajuste dentro do GOV. Gente, era para começar quando? Agora, 2026. Por que isso não vai começar a apuração assistida? Porque nem as notas já estão no modelo novo, nem a nota, o governo não sabe quanto é que é IBS e CBS, porque nem a nota está no modelo novo. É para ter aquele 0,05, 0,05 para estado e município, né? Cada um 0,05, e é para ter 1%, o 0,9, na verdade, de
CBS demonstrado na nota, se for do Simples Nacional não precisa, tem que ter aqueles campos, que eu acabei de te mostrar, são campos obrigatórios, mas eu tenho essa pegada de poder ajustar se o produto estiver errado. Gente, e o que vai ter de produto errado, não é brincadeira, professor, só para abrir o Excel bem aqui, olha só, ele diz assim, ó, você pode aproveitar outros créditos, como por exemplo, crédito de vale transporte para refeição, de uniforme, de alimento, de bebida não alcoólica, ou imobilizado, fornecido para o empregado no estabelecimento. Agora, também tem crédito de energia, de aluguel, de plano de saúde, que sejam utilizados na atividade da empresa, portanto, que tenha o tal do documento fiscal eletrônico idôneo, que está no texto da lei. Ele fala que tem que ter na apuração, inclusive, aqui, ó, ele vai falar sobre documentos fiscais eletrônicos obrigatórios. Para o aproveitamento do crédito, não vai dar para usar recibo. Significa, então, professor, que aluguel, se eu vou aproveitar crédito de aluguel, tem que ter uma nota fiscal de aluguel. O cara que aluga imóvel tem que emitir nota fiscal, que seria no começo do ano, e não deu certo, ficou um pouquinho mais para frente a emissão de nota aluguel. Você viu aí que está todo mundo perguntando nas redes sociais sobre os autônomos, e os autônomos, e o tal dos autônomos, e os autônomos. Eu estou sabendo que autônomo vai ter que emitir nota. Vai também, professor. Autônomo vai ter que emitir nota? Vai. Não sabia, estava lá de férias, voltei agora. Cara, porque para eu aproveitar crédito de um serviço terceirizado que eu contratei para poder desenvolver minha atividade, eu preciso de uma nota fiscal. Esqueça recibo. O que vai ter agora é documento fiscal eletrônico com formato de nota fiscal, documento de prestação de serviço exclusivo para todo mundo. O médico já faz isso, né? Com aquelas notas fiscais nos ambientes agora eletrônicos que tem desde o ano passado. Atrasado ano passado. Percebeu? Ó, deixa eu abrir aqui o Excel para a gente poder continuar nosso bate-papo, mas primeiro, deixa eu te mostrar só o seguinte, ó. O artigo 47, ele fala que eu posso utilizar esses créditos bem aí, tá, gente? Esses créditos de vale transporte até plano de saúde lá embaixo. Portanto, que não seja de uso e consumo pessoal. Lá no artigo 57, ele vai falar o não aproveitamento de crédito quando for uso e consumo pessoal. E no inciso segundo do parágrafo 1º desse artigo 47, olha o que ele diz, ó, para ficar na tua cabeça. O aproveitamento do crédito, contribuinte sujeito a regime regular poderá apropriar crédito, mas o aproveitamento do crédito está condicionado à comprovação da operação por meio de documento fiscal eletrônico idôneo. Tem que ter nota fiscal da energia, do aluguel, do vale transporte, do vale refeição, do uniforme. Se não tiver documento fiscal eletrônico idôneo, aí o crédito vai ser descaracterizado. Perfeito? É isso aí. Documento fiscal que vai ser, já agora, até mesmo o modelo 65, com o total dos itens, também o valor da CBS, o valor do IBS estadual e o valor do IBS municipal é o que está na nota técnica. Obrigatoriamente, todos os documentos têm que ter essa informação. Se não tiver, aí não vai rolar. Então, peraí, Ângelo, o que você está falando é que a dificuldade, na verdade, é a classificação. Sim, claro, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar a planilhinha, duas, na verdade, né? Ó. Aqui eu passo também, ó. É assim, ó. Vamos conjecturar esse cenário, professor? Nota de entrada e nota de saída. Nota de entrada e nota de saída. Nota de entrada, modelo antigo. Já está antigo, né? O 4.0 agora. É o modelo que a gente usa hoje. No modelo que nós usamos hoje, já tem um montão de elementos secundários por item, ó. Cara, já tem elemento secundário pra caramba por item. Mas esses elementos secundários não tem localidade, CST do IBS e da CBS, C-Clastrib do IBS e da CBS, não tem a alíquota do Estado e a redução de alíquota do Estado no IBS, não tem a alíquota do município, redução de alíquota do IBS do município, não tem o valor do IBS para Estado, valor do IBS para município, não tem a alíquota da CBS, não tem valor da CBS, redução de alíquota da CBS. Eita, tem campo pra caramba para os caras empurrar dentro dessa nota, e tu concorda que é por item. Porque a redução de alíquota não é geralzão. A redução de alíquota, ela é por item. Então,
cada uma daquelas novidades que está lá no nosso slide tem que entrar aqui em algum lugar. E os caras falaram o seguinte, mas é fácil, é só tirar o CST do ICMS, tira ali o CFOP, tira também a alíquota do ICMS, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, tira tudo isso e empurra os novos campos. Só que na transição, não dá para tirar. Na transição, eu ainda preciso da informação do ICMS. Na transição, isso ainda é necessário. Olha aí, ó. Aqui eu tenho uma nota de entrada e a nota de saída com esses itens, que apura tranquilamente o ICMS. Já tem aqui, inclusive, na própria nota, o ICMS, base de cálculo, valor do ICMS na saída. E com a reforma? Pois é, olha só, tá aí outra planilhinha para você, ó. Essa daqui, ó. Aqui eu tive o cuidado de montar uma planilhinha que ela vai trazer de imediato já, ó, vamos colocar aqui, ó, uma apuração, deixa eu aumentar até aqui para poder deixar pertinho, para a gente ver junto aqui, tá? Ó, jogar isso aqui em 10 também, ó. Assim, ó. O que ele diz, ó, para a gente poder entender aqui, ó. Eu tenho uma apuração que traz reduções, olha aí as reduções, por tipos de produtos e serviços. Então, ele até tem aqui no segmento, ó, venda de alimentos, então nos anexos 1, 7 e 15, com redução de 60 ou de 100. Aí, medicamentos, no anexo 14, com redução de 100. Venda de dispositivo médico, lá no anexo 4 e o 12, com redução de 60 ou de 100. E você vai encontrar aqui dispositivo de acessibilidade, nutrição hospitalar, higiene pessoal, serviço de educação, serviço de saúde, locação de imóveis, venda de imóveis, ele vai trazer artigos com reduções diferenciadas. Também bares e restaurantes, que vai trazer uma redução de 40% nas operações de saída, insumos agropecuários, produtos ou produções artísticas, na verdade, segurança nacional, atividade intelectual, aí entra contador e advogado, e ele tem ainda atividade de hotelaria com redução de 40%. A pegada lá do Airbnb vai estar até aqui, ó. Vamos focar naquele que é alimentos, para poder já passar aqui para o professor. Ó, o que vai acontecer, professor, quando a gente fala ali de gente que não está classificando corretamente, nessas operações, débito menos o crédito, a apuração é assistida simples, tá? Débito do IBS menos o crédito do IBS. Débito do IBS menos o crédito do IBS. Isso aí, em qualquer mês, ó, eu deixei aqui para nós qualquer mês, para você preencher. E aí, nas nossas operações, aqui, ó, você tá vendo que inicialmente ele fala assim, ó, gente, se não tiver redução, então vai ser um CST 000 e um C-Class-Trib 00001, com a alíquota de 18,5% por enquanto, que é o que está na calculadora da reforma, para o IBS, e 8,5%, que é a alíquota cheia da CBS. Se você clicar bem aqui na nossa planilhinha, CST aqui, ó, ele vem direto para a nota técnica. Olha o que diz na nota técnica, ó. Assim, ó. 000 é o CST de IBS e CBS, tributação integral, que se for uma situação básica integral, é o 000,001. Você está vendo? Tributado integralmente. Angela, mas tem redução de 60% ou de 100%. Então é o 200, ó. 200. Alíquota zero. 200 já é uma redução de alíquota zero. 200. 001. Se for o anexo 3, que é alimentos, alimentação humana, anexo 1, desculpa, alimentação humana, anexo 1, 200 é o CST, 200, 003 é o C-Class-Trib. Você está vendo? Para o anexo 1, para o anexo 4 é o 200, 005. Para o anexo 12 é o 200, 004. Então, é isso aqui que está pegando no começo do ano agora, gente. É esse negócio que está pegando no começo do ano. E aí, eu montei essa planilhinha para gente, para você conseguir aqui, ó, especular qual é, tá? Vou colocar aqui o que está lá na nota, mas deixa uma data da nota lá, acho que até 2025. Vamos pegar aqui da nota. Ó, o débito do tributo é na nota de saída. O crédito do tributo é na nota de entrada, tá?
Você arruma a data lá. Ó, então ele diz assim, ó, são esses itens bem aqui e esse NCM. Deixa eu pegar na nota, tal. O correto na vida real é o teu software importar o XML e fazer a varredura que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou copiar esses itens da entrada e levar para a planilhinha. Bem aqui, ó. Colar aqui o item e o NCM. Basta colar o item e o NCM e ele já vai mostrar na nossa planilha qual é a redução de alíquota e qual é o anexo. Essa varredura ela é feita com base no NCM. Se fosse serviço, com base no NBS. Sério, ó. Ele vai fazer essa varredura bem aqui, ó. De acordo com o anexo 1, o CST é o 200, o C-Class-Trib é o 200.003. Tem redução de 100%. A alíquota de IBS e CBS é 0. Os que tiverem redução de 100%, menos disso, ó. Aqui, redução de 60% de acordo com o anexo 8. Creme dental, que é a higiene pessoal. Anexo 8, que esse supermercado vende, por exemplo. Então, o CST é o 200, o C-Class-Trib 200.035, que vai trazer 60% de redução, eu vou pagar 7,4 e 3,4. É essa a primeira informação. Se eu coloco aqui uma operação de nota de entrada, é uma operação de crédito. Ó. Nota de entrada, operação de crédito. Crédito, deixa eu colocar aqui 2 do 1, ó, aqui do lado. 2 do 1, tirar aqui, tá? Para poder ele identificar que é janeiro. 2 do 1 de 26, ó. Você tá vendo? É a data da nota. Vou jogar todo mundo aqui, cada item, é 2 do 1, ó. Então, a nossa nota é do dia 2 de janeiro, nota de entrada, e tem esses itens, gerador de crédito e um fornecedor de São Paulo, que agora não importa mais a origem, porque o que ele quer saber é o destino. E o valor total do item está aqui, ó. Para poder concluir essa explicação, já passo para o professor. Olha aqui, ó. Se eu ponho aqui o valor da operação, ele já diz o seguinte, gente, tá aqui o teu IBS, crédito com base no CST e no C-Class-Trib, IBS crédito, IBS e CBS crédito. Aplicando a alíquota de 7,4 quando tiver redução de 60%, no caso do MEL bem aqui, que está dentro do anexo, aqui, ó, do anexo 7, redução de 60%, e aplicando a alíquota de 18,5% para os produtos que não têm redução. É esse trabalho que teu sistema tem que fazer, gente. Teu sistema, obrigatoriamente, vai ter que olhar os NCMs para saber se tem redução. Tal, tem que olhar. Inclusive, qualquer coisa, não é só produto. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, só para você ver um exemplo aqui. Ó. Serviço de contabilidade. O honorário contábil. Aqui, qual é o NBS? É obrigatório? É. Para saber se tem redução, é obrigatório. Se eu for, por exemplo, lá no Google e busco a tabela de NBS, tá no Google, tá? Ó, tabela de NBS, ó. Essa nomenclatura brasileira de serviço. Tá aqui o anexo 1, a tabela, ó. Aqui na tabela, por exemplo, e aí, de novo, não só os produtos. O professor falou que talvez até o serviço seja mais complexo. Eu concordo. Sabe por quê? Ó? Vamos colocar aqui um Ctrl F. Serviços de contabilidade. Ó. Por exemplo, porque NBS hoje é muito incomum. A gente está acostumado com o código da Lei Complementar 116. Me permita abrir paralelo aqui para tu ver que não tem nada a ver. Ó. Olha aqui, ó. Lei Complementar 116 de 2003, que fala do ISS. Vou jogar lá para o final, ó, Ctrl F aqui, contabilidade. Vamos ver aqui, ó. Contabilidade. Nem dá para ver assim imediatamente. Deixa eu ver aqui porque eu coloquei errado. Tá aqui, ó. Contabilidade, na lista anexa, é o código 17.19. Ele traz aqui na lista anexa, deixa eu subir aqui para você ver, que é uma lista anexa com os códigos. Alexa, desligar. Ó, que são os códigos do serviço, que na nota fiscal de serviço já tem.
Mas não é esse. Não, não, gente, não. Não é isso que eu quero ver, não. Não é esse código, não. Agora, no pós-reforma, o código que eu quero ver para serviço de contabilidade é esse aqui, ó, de NBS. Você vai ter que se acostumar com o NBS. Eu vou na minha tabelinha, por exemplo, na nossa planilha, e coloco aqui o NBS, a nossa planilha vai dizer, ó, NBS para serviço de contabilidade, que é esse aqui, ó, ele tem redução de 30%. Se você colocar lá serviço de advocacia, serviço de engenharia, vai te aplicar redução. De acordo com o artigo 127 da Lei Complementar 214, NBS esse lá, com o CST 200 e o CClassTib 200, 052. Você percebeu? Mas vamos lá, para pontuar essa minha primeira participação, eu vou para o bate-papo, professor. Ó, aqui a gente acabou de ver o crédito. O crédito na operação, você está vendo? Tá, mas eu quero ver também o débito dessa operação. Vamos ver o débito da operação? Eu vi o crédito, deixa eu aumentar ela aqui, ó. Vi o crédito, agora eu quero ver o débito. Onde é que está o débito? Na nota fiscal de saída. Se na nota de entrada tem um crédito, na nota de saída tem um débito. Olha ele aqui, ó. Vamos pegar aqui, tá? Copiar os itens. Na vida real, o ideal é que o teu software importe isso lá do XML. Aqui, automaticamente, ele me fala qual é o item que tem redução. Você tá vendo? Essa nota é uma nota que vai gerar débito, porque é uma nota fiscal de saída. Então, é a nota fiscal de saída que vai gerar o débito. Peraí, decide mais aqui. Ó. Subir aqui, tal. Jogar só aqui em cima. É uma nota fiscal de saída que vai gerar o débito. Tá aqui ele. Ó. Ctrl C, deixa eu jogar aqui arrastando mesmo. Tem muita coisa para baixo. Ctrl V aqui. Ó. Que data que é essa nota? Para ficar dentro do mesmo mês. Ó. É a nota do dia 5/1. Então, vendeu em 5/1. Vamos jogar aqui um 5/1 para ele poder buscar para nós lá um débito, tá? De 5/1. Então, bem aqui, 5/1 é o débito. E o valor do item também está na nota. Mas você está vendo que a tua preocupação, gente, para começar o ano, vai ser imediatamente, agora, ontem, classificar corretamente NCM e NBS. Ó, tem que classificar corretamente NCM e NBS, para que o teu software faça isso que essa planilha está fazendo. Apurar o tributo corretamente com os itens que têm redução, seja qual for a redução. Aí lá na apuração, olha agora aqui em janeiro. As nossas notas ali são de janeiro? São. Então tem débito de IBS, crédito de IBS e valor do IBS. Débito de CBS, crédito de CBS, valor do CBS. O IVA dual é a soma do IBS da CBS em janeiro, nos produtos que são alimentos com redução de 60% ou de 100%. E isso pode ser feito em fevereiro, março, abril, mas isso aqui é uma planilha num ambiente acadêmico. Ou seja, na vida real, você tem que fazer isso em larga escala, aí precisa de um software. Tranquilo? É isso daí. Professor, fica à vontade. Agora é hora dos nossos finalmente, vamos aí para o nosso bate-papo. O que você acha, professor? Como é que está a cabeça aí do cara que está começando agora no departamento fiscal? Como é que está a cabeça desse pessoal que está chegando aí devagarzinho? É só isso, né, professor? Só isso. Pessoal, nós vamos passar aqui para vocês agora. Talvez até o pulo do gato, né? Talvez até o pulo do gato. Então, nós vamos responder as perguntas. Tem 2 colegas aqui que colocaram pergunta. Vamos fazer algumas conjecturas. E aí vocês complementem aí com perguntas. Fiquem à vontade. Mas, assim, o que eu queria falar com o professor? Tem algumas coisas, né, professor, que a gente vê assim que na prática, na teoria uma coisa, na prática outra totalmente diferente, né? E é isso que acontece. Então, uma das coisas que o professor falou vocês viram aí a questão da nota de correção, de débito, de crédito. Aí eu pergunto, na visão de vocês contadores, analistas, auxiliares, os nossos queridos estagiários, na cabeça de vocês passa a possibilidade que vocês vão trabalhar menos? Como a gente escuta por aí afora, né, professor?
O contador agora vai trabalhar menos, né? Não, não. Agora que o professor, agora que os empresários vão precisar ainda mais dessa assessoria do contador. Mas é uma assessoria consultiva. Tudo que o professor colocou aqui na planilha é porque ele é especialista. Ele conhece, ele sabe fazer na mão e sabe fazer na planilha. Então, como ele sabe fazer na mão, ele consegue explicar, ele consegue trazer uma prática maior. E aí a gente precisa entender os cenários. Por exemplo, quem passou por isso agora no início do mês ou no final do mês, me avise. O professor passou aqui para a gente que fazer a classificação correta, qual é o passo? Me corrija aí se eu estiver errado, viu, professor? Qual é o passo? Identificar o NCM, você pode ir lá na tabela do Siscomex, até coloquei aí no chat para vocês, identificar o NBS, vai lá para a lei complementar, via de regra, simplificando, e vai verificar. Tem benefício? Tem isenção? Tem algum tipo de redução? Não tem? Via de regra, tributado integralmente. Via de regra. Então, o professor resumiu isso aí na planilha para a gente. Mas vamos lá, né, professor? Semana passada, me pediram uma classificação. A classificação veio para o CFOP. Como é que eu vou classificar tudo isso que o professor passou agora pelo CFOP? Quem passou por isso aqui, coloca aqui. Olha como eu, contador, eu preciso interpretar. Beleza. Será que eu consigo fazer essa classificação do CST, do C-Class-Trib, através do CFOP? Para essa atividade que o professor colocou aí, do ramo de alimentação, que vocês viram que tem redução, tributado integralmente, várias situações diferentes. Vou conseguir? Não vou, né, pessoal? Professor, a minha atividade vende só tecido. Dá para fazer, não dá, professor, pelo CFOP? Cara, é bem complexo, professor. É bem complexo, porque o CFOP ele é muito baseado na atividade, né? Na atividade, ainda tem isso, pessoal. Ainda tem isso. Peraí, é CFOP, Código Fiscal de Operação e Produtos. É uma operação de venda? É uma operação de devolução? É uma operação de conserto? Vai mudar, né, professor? Vai mudar, a operação vai mudar. Se a operação muda, pode mudar a classificação da mercadoria. E mesmo a gente fazendo a classificação, por exemplo, pelo NCM, mesmo assim pode ser que mude, dependendo da operação. É uma operação de conserto, mas de um produto que é tributado integralmente. Já muda a situação. Então, nós precisamos entender, porque todos esses cenários estão aparecendo para a gente precisa entender, será que para esse tipo de atividade eu consigo fazer essa classificação pelo CFOP? É um único produto? Eu estou fazendo pela operação? Porque o correto o professor passou aqui para a gente, né? Lei complementar, verifica os anexos, verifica o NCM, verifica o NBS para poder fazer a associação. E isso, pessoal, vai impactar todas as empresas. E percebam, pessoal, que o fisco ele criou um ambiente onde praticamente já existia isso, né, nas grandes empresas, mas o que acontece? Vocês já ouviram falar do cashback social, né, professor? Cashback social, fulano de Verdade. tal, baixa renda, vai fazer o quê? Opa, empresa, para eu receber uma restituição, meu cashback social, eu preciso que você emita nota fiscal. Olha aí, pessoal. O fisco conseguiu, através do cashback social, digamos assim, vários cruzamentos, né, professor? Das pessoas, via de regra, de baixa renda que vão receber esse cashback social. Então, é quase que um cruzamento, porque essas pessoas vão te fiscalizar, vão cobrar essa nota fiscal, porque eles querem o cashback. E nisso, olha aí, olha como está tudo amarrado. Aí a pessoa vai lá muito inocente. Olha, eu quero minha nota fiscal, que eu quero meu cashback. E aí começa. Aí a pessoa física, quando você vai olhar, ela está lá de documentos fiscais, mais de 10 mil reais por mês. Só que ela só ganha o salário mínimo, professor. Vocês percebem, pessoal, que todo o nosso cenário, que isso a gente já vem falando há um bom tempo,
até mesmo no SPED, né, professor, que a gente já vem falando isso um bom tempo, que todo esse cenário virou um cenário de cruzamento de informações, um cenário onde um contribuinte ou uma pessoa física, um vai denunciando o outro mesmo sem saber. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento a essas atualizações aqui e cair com força total, mesmo que tenha sido prorrogado, para classificar esses produtos corretamente. E aí, a gente, entendendo o processo, a gente vai criar meios, como essa planilhinha aqui que o professor colocou, como softwares, né, professor? Que você joga lá os NCM, você joga os NBS, e ele faz essa classificação, inclusive ele te dá o quê? A base legal. Muitas das vezes ele te dá a base legal. Por que tem esse benefício? Em quais operações? É uma operação onerosa? É uma operação não onerosa? Então, a classificação é muito mais do que a gente pensa, né, pessoal? Mas é um serviço que vai gerar renda também para nós profissionais. A gente tem que monetizar esse nosso conhecimento. Afinal, você não vai ficar até 2 horas da manhã aprendendo e não monetizando esse conhecimento. A gente precisa aprender a monetizar. Vou passar aqui para o professor Ângelo, até mesmo para ele poder fazer essas ponderações, a pergunta aqui dos nossos 2 colegas que fizeram a pergunta. Né? A Vanderleia fez a seguinte pergunta, professor. Vou compartilhar aqui e vou tratar. Fiz a consulta pelo monitoramento e informa que o município ele aderiu. Porém, o fornecedor informa que está em processo de homologação. Como assim? O portal municipal continua habilitado para emissão de nota? Boa pergunta. Professor Danilo, essa pergunta vai ser recorrente para o Brasil todo, tá? Hoje, o município tem a liberdade para implantar a nota fiscal no modelo novo. Ou, se esse município não conseguiu fazer isso, ele vai ter a oportunidade de homologar notas fiscais no modelo novo, o tal do API, né? O Marcos Souza, inclusive, da Receita Federal, e o Leonardo, aqui de Brasília, que são da Receita Federal, tratam dessa parte de implantação do sistema, tem falado que eles deixaram 2 caminhos, um para o município criar o modelo novo e outro para as empresas criarem o modelo novo, de acordo com o código-fonte aberto, de acordo com o código-fonte, e aí o município homologa. Então, quando o fornecedor ele não conseguiu habilitar essa nota fiscal no modelo novo no seu município, eu ainda vou conseguir entregar a informação, pelo menos por enquanto, da nota fiscal, modelo antigo, sem os campos de IBS e CBS. Esse município, não é que o município não aderiu, todo município vai ter que aderir, mas nesse momento agora, ele não conseguiu nem homologar, nem criar um modelo novo. Então, vai ser sim, viu? Tem essa pegada. Vai ser o antigo, né? Isso vai até um pouco de encontro, professor, a segunda pergunta, que é da Silvana. Professor, boa tarde. Na nota fiscal de serviço no Portal Nacional ainda não aparecem os campos do CBS e IBS. Por aqui estamos emitindo as notas sem essas informações. Será que teremos problema com isso? Pô, professor, é a mesma coisa. Eu fico triste, assim, de uma forma geral, porque os municípios, eu sei que são muitos municípios, tá? O DF já trouxe agora uma coisa, acredita, professor? O DF, para poder responder, colega, o DF só trouxe uma nota, uma informação, que é a informação do NBS. Cara, NBS nem está no escopo da nota técnica, que traz obrigatoriedade de localidade, CST, Ciclastrib, identificação de alíquotas de IBS estadual e municipal. O DF, que é a capital do Brasil, aqui Brasília, a capital do Brasil, só conseguiu implantar o NBS, que nem está na nota técnica. Então, Silvana, quando o teu município não consegue homologar ainda
ou não tem essa informação dos novos campos, que é isso que eu acabei de mostrar para você, agora, no final do ano, eles avisaram em um ato conjunto, Receita e Comitê Gestor, que eles iam receber normalmente. Não, tudo bem, não vai ter problema. Para poder pontuar sua pergunta, você não vai ter problema até a hora que esses dois, Comitê Gestor e Receita Federal, disseram assim, gente, a partir de tal dia só recebe com campo novo. Aí lá, estão especulando, professor, mês de abril, mas eu acho que deve ser até mais para frente. Né? A obrigatoriedade de ter os campos novos deve ser lá para o meio do ano. Meio do ano, começo do semestre que vem. Foi justamente a alteração que teve quando você estava lá na praia no final do ano, né, professor? A gente ainda deu uma escapadinha, a gente estava lá na praia, estava no interior. Foi justamente quando saiu essa modificação da legislação, porque até então tinha alguns profissionais de plantão trabalhando, porque tinham flexibilizado a questão de você demonstrar, mas não tinham flexibilizado as multas, né? Foi justamente isso que a gente falou lá no início, né? Então, pessoal, realmente tem muito trabalho aí para a gente fazer, né? Tem muito trabalho para a gente fazer. Essa classificação não é fácil quando você conhece. É fácil quando você tem esse conhecimento para colocar num sistema e fazer essa auditoria, fazer essa parametrização, até às vezes automática, né? Quando você tem esse conhecimento para jogar no Excel, né? Então, é simples quando você conhece, né? Então, aqui a gente sabe que o tempo é curto, né, professor? Mas a gente preparou um treinamento, pessoal, principalmente porque, assim, professor, o que a gente tem escutado aí falar? A gente precisa falar várias linguagens, né? A linguagem fora dos livros, que é o que acontece na prática, e essa linguagem mais técnica também. Então, a gente sabe que lá na vida real, a gente vai ter que trabalhar pontos que não estão lá nos livros. E a gente precisa arrumar uma solução, porque a gente não vai ficar focando no problema, a gente vai focar na solução dos nossos clientes. E a gente, pessoal, não pode estar se preocupando só com a questão, por exemplo, da classificação em si. A gente tem que mostrar os benefícios e os malefícios de fazer ou não fazer, o impacto que isso vai gerar no bolso do cliente. O cliente ele vai querer manter a margem de lucro dele no mínimo, né, professor? No mínimo, se ele está tirando 20 mil de Prolabore, ele vai querer continuar ganhando esses 20 mil de Prolabore. E aí a gente tem que passar a estratégia para ele. Como é que eu vou, agora, com a reforma tributária, fazer uma projeção para, no mínimo, o cliente conseguir manter essa margem de lucro? Porque eu não posso dizer simplesmente para ele, ó, vamos precificar e vamos aumentar o valor. Esse valor dele vai ter competitividade no mercado? Então, a gente tem que pensar também no bolso do cliente. Como é que a gente vai manter aquela distribuição, ou, para resumir, aquele lucro dele, ou como é que a gente vai conseguir aumentar ou evitar essa perda, né? Então, a gente tem que trabalhar também na visão do cliente. A minha amiga Silvana até colocou aqui a seguinte complementação, professor. Nesse caso, não podemos fazer o teste de apuração para termos noção para passar aos clientes? Aí dá para fazer teste, viu, Silvana? Só que assim, ó, não dá para fazer teste com o teu software, porque as notas fiscais estão no modelo antigo. Você sabe que tem empresas de software por aí, no Brasil, essas empresas, essas Big Four, né, que são empresas de apuração fiscal, que ela já criou um ambiente paralelo para poder apurar o tributo e mostrar. Tem umas que mostram até em gráfico, tá? Acaba mostrando até em gráfico como é que fica lá a apuração do tributo. Mas na apuração assistida, tu não consegue ver nada ainda, e pelas notas fiscais, tu não consegue saber nada ainda. Tu vai ter que fazer exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Pegar uma planilha como essa daqui, que nós montamos, e aí, com base nessa planilha, você faz a apuração do tributo. Porque pelo teu software, talvez tu não consiga, pelo ambiente de apuração assistida, nem existe, professor. Tem que ser uma coisa paralela mesmo. Exatamente. Tem a calculadora, né? Mas ali, né, pessoal? Mas não se preocupe, viu, Silvana? Até compartilhei aqui a tela com vocês. Pensando nisso, a gente criou um produto, pessoal, que a gente trabalha muito essa prática. A gente não vai pelo juridiquês, totalmente pela legislação, não. A gente tenta solucionar os problemas para os nossos clientes, para os nossos amigos, né? Então, a gente preparou um conteúdo, pessoal, para vocês, que é o curso Desvendando na Prática a Reforma Tributária para o Simples. Por que para o Simples Nacional? Porque, professor, nós temos uma infinidade de segmentos.
Né? E Simples Nacional é a grande maioria das empresas, de pequeno porte, médio porte. Então, a gente queria ajudar especificamente esse público nesse treinamento. E aí, quando você olha para isso, você pode pensar, mas eu queria um cenário geral. Pessoal, com a reforma tributária, principalmente, aí mesmo é que nós precisamos ter produtos específicos. Professor, eu vejo muita gente falando de reforma tributária, mas vai querer falar de reforma tributária do agronegócio. Só que a pessoa não entende como é o segmento do agronegócio. Eu posso ter um produtor rural, pessoa física com faturamento de 10 milhões, sem CNPJ, né? Por enquanto, né? Sem CNPJ, que talvez ele vá ter um CNPJ, mas mesmo assim ainda não vai ser uma pessoa jurídica, né? Tem as polêmicas aí que não é o momento para a gente falar. Mas aí, pessoal, como é que eu posso ser especialista no setor do agro, no setor do simples, no setor de transporte, no setor de exportação, com toda essa complexidade que existe? Então, nós precisamos consumir um pouco mais de produtos específicos. Né? Então, foi pensando nisso que a gente pensou, professor, não vamos fazer um curso todinho de reforma tributária, não, porque a complexidade vai ser gigantesca. Aqui nas lives a gente fala para a empresa do lucro presumido, do lucro real, e não quer dizer que nós não vamos falar. Né? Mas o foco nesse treinamento são as empresas do Simples Nacional. Então, nós preparamos um conteúdo lá especial, onde nós temos muita prática e pouca teoria. A teoria é necessária, mas nós focamos na prática para oferecer a solução. Então, nós temos um conteúdo lá focado para as empresas do Simples, e nós temos outro conteúdo extra, que lá a gente fala de tudo. Porque esse conteúdo extra é para você que gosta de passar umas 2 horas na madrugada, que gosta de estar estudando conteúdo extra. Aí lá tem de tudo. Aí lá pode ter do agro, pode ter do segmento da exportação, transportadora, pode aparecer de tudo nessa trilha que é o conteúdo extra. Mas o conteúdo do Simples Nacional, ele é focado para atender essas empresas do Simples Nacional. Então, a gente procura ser o mais direto possível dentro do que é permitido. E para vocês que estão aqui nessa live, antes de eu passar o conteúdo, eu já vou até deixar aqui para vocês, eu já adianto para vocês, ó, nós conseguimos aqui, com o nosso financeiro, não é esse desconto, conseguimos um desconto maior. Conseguimos para vocês um desconto, deixa eu tirar esse daqui, e deixa eu colocar aqui, para ficar aparecendo na tela para vocês enquanto eu falo. E nós conseguimos para vocês, até as 24 horas de hoje, um desconto de 50%, até as 24 horas de hoje, desse treinamento, que são quase 20 horas focadas nas empresas do Simples, fora todo esse conteúdo extra que eu falei e esses benefícios extras que tem lá no nosso curso, tá certo? Então, pessoal, ó, domine a reforma tributária do Simples Nacional. Aqui tem um pequeno vídeo falando. Então, esse investimento hoje ele está R$ 767 à vista, ou 12,942, né? 12,79,42. Porém, se você clicar lá no link para adquirir esse curso, colocando o cupom de 50%, ou seja, o cupom é esse daqui, DRTSN5024, você aplica esse cupom e você vai ter um desconto de 50%. Então, você vai pagar 300 e uns quebradinhos, tá certo? Bom, então a reforma tributária já começou, né? Isso a gente já vem falando há um bom tempo, né? Um bom tempo. E agora nós já estamos aplicando a reforma tributária, como o professor Ângelo falou. Por mais que o IBS e o CBS tenham sido prorrogados, imagine o trabalho que vai dar se a gente não começar a destacar isso agora, como a colega Silvana aqui colocou, e fazer essas simulações que a gente precisa fazer. Como é que eu vou poder dizer para o meu cliente se ele está perdendo ou se ele está ganhando com a reforma? Como é que eu vou conseguir fazer planejamento com ele, né? Estava até conversando com o professor Ângelo ontem, e a gente pensando de uma forma simples, uma atividade a gente vai conseguir uma economia enorme, por uma simples ação, já pensando na reforma tributária. Então, essas ações é que vão vir com conhecimento e tem um módulo de planejamento tributário. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem comprar no cartão, no Pix, da forma que vocês acharem melhor, né? Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Os módulos, nós temos vários módulos, ó. Fundamentos da reforma tributária, comparação do Simples Nacional com a reforma tributária,
lucrando com a reforma, perguntas frequentes lá onde a gente vai estar falando sobre isso, né? Principais mudanças da reforma, período de transição, como se adaptar sem prejuízo, como é que eu vou planejar a minha empresa até 2033, né? Obrigações acessórias nessa nova gestão, o Simples Nacional na prática, estratégias de planejamento tributário. Então, aqui nós vamos ter que falar do Simples Nacional, do lucro presumido que está caminhando aí para extinção, né, professor, disfarçada. Daqui a um tempo, ninguém mais vai querer ser do lucro presumido, não vai ter vantagem, então ninguém vai querer ser do lucro presumido, né? Então, nós vamos falar sobre isso. As principais atualizações da reforma tributária, pontos polêmicos da reforma tributária, e aqui o módulo bônus, que é a jornada da reforma tributária, que são quase 10 horas de treinamento. Esses 2 módulos aqui, pessoal, é tudo de conteúdo extra. Pode chegar até 40 horas. Já tem mais de 10 horas desse conteúdo extra aqui. E o módulo não é o nosso objetivo estender. Opa, deixa eu mandar o link aqui, perfeito. Deixa eu mandar o link aqui para o colega, né, professor? Que ele está pedindo aqui também um link, né? Qualquer coisa, pessoal, passei para vocês também, né? O Instagram do professor Ângelo Costa, né? E também aí o meu Instagram, vocês podem solicitar lá no direct também. Se não estiverem conseguindo adquirir, podem passar lá que a gente tem o maior prazer em atender vocês, tá certo? E aí esse treinamento também, pessoal, o foco do Simples está em torno ali de 20 horas, mas a gente não está pensando em estender o curso. Não, pelo contrário, a gente está pensando em ser cada vez mais objetivo, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto. Então, preciso ser o mais objetivo possível aí para a gente poder atender os nossos clientes, né? E ainda se preocupar, muitas das vezes, em emitir nota, dar treinamento para os funcionários, para que eles consigam emitir essa nota, para que eles consigam fazer análise, porque lá para frente nós vamos ter muita coisa aí para consertar, tá certo? Então, aproveite aí esse desconto, tá certo? De 24 horas. Aproveite todos esses bônus que estão lá com esse investimento, que eu tenho certeza que você vai estar preparado para atender principalmente as empresas do Simples, tá certo? E também aí outros segmentos, mas nós estamos focando exatamente no Simples Nacional. E aí, para passar a palavra para o professor Ângelo, vou passar aqui a pergunta do meu amigo Douglas. Boa noite, professor. Como fica o crédito sobre ativo imobilizado? Ainda será em 48 meses? Fica à vontade, professor Ângelo. É boa. Sabe, uma das vantagens é essa daí. Portanto, que eu consiga comprovar que o ativo imobilizado vai ser utilizado dentro da empresa, ele tira essa trava. Essa trava aí é da Lei Complementar 102 de 2000, que ela é específica para o ICMS, né? Que ele vai trazer um crédito de aproveitamento de 1,48 avos, tá? Da Lei Complementar 102 de 2000. A Lei Complementar 214, ela não traz aproveitamento em avos, vou colocar dessa forma, tal, em 48 avos, ou seja, em 12 meses, em 6 meses. Ele fala que o crédito ele pode ser aproveitado integralmente, mas, portanto, que eu consiga comprovar que esse produto foi utilizado, esse bem imobilizado vai ser utilizado na atividade da empresa. Tem que ter só cuidado, porque ele fala que se for uso e consumo pessoal, não vou tomar o tempo não, mas 30 segundos, é assim, ó. Se você comprar um carro, imagina conjecturando aqui que o professor Danilo comprou um carro para a empresa dele, para o escritório dele, mas só quem usa o carro é ele. O carro eu comprei de CNPJ, coloquei ele imobilizado, estou depreciando, diminuindo o lucro, mas só quem usa sou eu, para ir para casa, para voltar, o carro é eu que uso. Então é uso e consumo pessoal. Tem que ser um carro disponível para a empresa toda. Todo mundo pode usar. Não, é o que está no texto da lei e tal. Ele não pode ser considerado uso e consumo pessoal. Pior do cenário, se for esse crédito que tu aproveitou, tu vai ter que depois tirar ele e vai ter que recolher com juro e multa lá atrás. É só essa questãozinha do crédito. Mas, via de regra, é isso aí, professor. Pois é. Professor, fique à vontade aí para as considerações finais. Pessoal, não deixem de seguir aí o professor Ângelo Costa, o professor Danilo Alves, que nós vamos vir aí com muitas novidades agora para a próxima semana. Fique à vontade, professor Ângelo. Obrigado, meu amigo. Muito bom, viu? Começar o ano já com esse pontapé, feliz, aí começa o ano já com a cabeça cheia de coisa. No ano a gente se preparou aí para montar ainda
mais qualidade esse material, e aí eu estou à disposição, professor, para nós, nessa nossa jornada de reforma tributária, e trazendo cada vez mais conteúdos nessas micro lives, né? Acaba que é uma live, não é nem micro, a live é 1h30 de live, mas uma informação, não dá para passar tudo, né? É muita coisa. Mas nesses pequenos encontros, microencontros, trazer esse máximo de novidade que tiver. Fico feliz, você que está por aí, aproveita a oportunidade e não para de olhar, porque tem muita gente na internet falando. Uns falam bobagem, às vezes eu fico com medo, eu falo, isso aqui que eu falei, deixa eu validar aqui na lei. Ah, não, tá na lei. Então, perfeito. Posso falar, para não falar qualquer coisa. Também é essa a ideia. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, muito obrigado, professor. Como sempre, aí uma explanação aí formidável, né? Então, a gente só tem a agradecer aí todo esse conhecimento. Sigam aí o canal, pessoal, também do YouTube, né? Do @professor Danilo Alves, né? Porque nós vamos trazer aí vários conteúdos novos para vocês e também resumidos aí, principalmente agora no início, sobre a classificação, porque é onde está mais pegando aí o trabalho do auxiliar fiscal, do analista e também do contador, onde as empresas estão penalizando muito porque elas não sabem de onde é que está vindo o problema. O que é que aconteceu? Não foi homologado? Às vezes está mudando, professor, o documento fiscal eletrônico. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro agora, é nota fiscal do consumidor eletrônico. Aqui no Ceará existia o módulo fiscal, né, eletrônica, e agora é a nota fiscal do consumidor eletrônico, né? Então, tem várias mudanças que aconteceram logo agora no início de janeiro, que às vezes você não sabe de onde é que está vendo o problema. Você está pensando que é na reforma tributária, às vezes não é na reforma tributária, às vezes é uma configuração. Então, nós estamos trabalhando, principalmente agora no início de janeiro, essa questão da classificação, e aí nós vamos ter muita novidade do canal. Segue lá, manda para os seus amigos, vai ficar lá salva essa live, né, professor? A gente sabe que tem muita gente que nem deixa a live salva, professor. As lives que nós estamos colocando aqui, pessoal, são muita prática, planilhas e tudo mais. Se você quiser a planilha, mande o direct aí para o professor Ângelo Costa, tá aqui o Instagram dele, @prof.angelocosta, @prof.danilo.alves, que nós vamos enviar também essa planilhinha aí para vocês. Mas a gente deixa a live salva, porque a gente sabe aí também da necessidade que vocês têm. Mas aproveita, né? Aproveita, porque muitas das vezes a gente também tem que tirar do ar, porque a gente também tem empresa, né, professor? A gente também tem que monetizar o nosso conhecimento. Porque senão a mulher puxa a orelha da gente. Às vezes a gente estava até 2 horas da manhã fazendo um material, fazendo uma live, e a gente tem que monetizar isso também, né? Vamos ser aqui profissionais, né, pessoal? Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá certo? Mande aí para os seus amigos. Um feliz ano novo para todos vocês. Deus abençoe. Aproveite toda essa complexidade para oferecer novos serviços para os seus clientes. Então, a gente não pode entender isso como um problema. A gente sabe que é difícil, a gente tem que mostrar para o empresário que é difícil, porque é difícil, mas a gente tem que oferecer para ele a solução. Ele está esperando a solução. O problema ele sabe que existe. Ele está esperando de você a solução. Então, aproveite aí para apresentar a solução para ele. Professor Ângelo, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, tá certo? Grande abraço para vocês, pessoal. Até mais. Até mais.